Bom, galera, continuando aqui, nós vamos falar sobre a equação fundamental da calorimetria. Mas antes de definir essa equação, nós vamos falar sobre a capacidade térmica e o calor específico. Esses dois, eles são fundamentais para a gente formar a equação fundamental. Nós temos aqui a capacidade térmica. A capacidade térmica de um corpo é a capacidade em que o corpo tem de variar sua temperatura, sendo que ele receba uma quantidade de calor. Então, nós temos aqui indicado com a letra maiúscula, capacidade térmica. Ela vai ser a razão entre a quantidade de calor que um corpo receba, dividido pela sua variação. Quanto maior a quantidade de calor, maior será a capacidade térmica. Quanto maior a variação de temperatura, menor será essa capacidade térmica. E aqui nós temos o que se chama de calor específico. Esse calor específico é aquela quantidade de calor necessária para que 1 grama de uma substância varie a sua temperatura em 1 grau. E ela vai depender da capacidade térmica do corpo, que essa capacidade térmica do corpo, pessoal, é o que? É a quantidade de calor, né, que ele vai receber em determinada variação, e vai depender também da quantidade, vai depender da massa do corpo, né? Ou seja, ela é específica para cada massa. Aí o que acontece? Essas duas fórmulas, a capacidade térmica e o calor específico, a gente reconfigurando ele, nós podemos montar a equação fundamental. Olha só, vocês estão vendo que aqui eu tenho a capacidade térmica dividido pela massa é igual ao calor específico, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou isolar esse C. Eu vou deixar esse C bem aqui. Ou seja, é como se tivesse um aqui embaixo. E como isso aqui é uma igualdade entre frações, eu posso multiplicar meio pelos extremos. Então, eu vou multiplicar 1 vezes C, que vai dar C maiúsculo. E o minúsculo vezes M. Então, vai ficar C vezes M. Ou seja, a capacidade térmica pode ser o calor específico vezes a massa de uma substância. Ou seja, o calor específico, a capacidade térmica pode ser a quantidade de calor dividido pela variação, ou o calor específico vezes a massa. Isso é quando ele dá o calor específico e dá a massa. Quando ele não dá o calor específico, ele vai dar a quantidade de calor e a variação de temperatura. Então, vocês estão vendo que esse C é esse mesmo daqui, não é? Beleza? Então, eu posso simplesmente pegar esse resultado que eu acabei de descobrir e jogar aqui nessa forma. Então, ficaria assim, ó. C vezes M, que é igual a quantidade de calor dividido pelo ΔT, ou seja, a variação de temperatura. Mais uma vez, pessoal, aqui nós temos uma igualdade de frações. Eu posso botar uma aqui embaixo e multiplicar 1 vezes Q, que vai dar aqui, que vai ser igual a Cm vezes ΔT. C minúsculo vezes a massa, que é o M, vezes o ΔT. E pessoal, isso aqui que a gente acabou de montar é o que chamamos de equação fundamental da calorimetria. Essa equação, ela é base para várias outras equações que a gente vai ver ao longo desse estudo. Aqui nós temos a equação, ou seja, a quantidade de calor é igual à massa do objeto, vezes o seu calor específico. Cada substância vai ter um calor específico, vezes a variação de temperatura. Então, aqui, mais uma vez,
Q, quantidade de calor. M, massa. C, calor específico. E ΔT, variação de temperatura. Algumas observações. Nós temos temperatura T maior do que temperatura TO, ou seja, essa aqui é maior. A variação de temperatura maior do que zero. Quando é que a variação de temperatura é maior que zero? Quando o calor recebido pelo corpo, ou seja, quando o corpo ganha calor. Quando é que a temperatura final é menor que a inicial? Quando a variação de temperatura for menor que zero. Quando for menor que zero, quer dizer que o calor ele foi cedido pelo corpo, ou seja, o corpo perdeu o calor. Então, nós temos aqui, como tínhamos falado antes, né, a capacidade térmica de um corpo é a quantidade de calor necessária para que a temperatura do corpo varie de 1 grau. Depende da massa do corpo e da natureza da substância. Aqui, como as fórmulas já tinham sido feitas, a capacidade térmica pode ser calculada de duas maneiras. Massa vezes um calor específico. Você vai calcular isso aqui quando ele não der a quantidade de calor e nem a variação. Ou seja, tem um macetezinho. O calor específico é: comi muita coxinha. Comi muita coxinha. Calor, ou seja, a capacidade térmica, a formulazinha. A segunda fórmula é aquela que a gente tinha visto, né? Que a capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela ΔT. Outra macetezinho: comi quibe à tarde. Comi quibe à tarde. Bom, muito importante. A capacidade térmica é uma característica do corpo e não da substância, né? Então vai ser do corpo em si. Portanto, diferentes blocos de alumínio têm diferentes capacidades térmicas, apesar de ser da mesma substância, ou seja, vai depender da composição do corpo e não da substância. O calor específico é uma característica da substância. A capacidade térmica ela vai depender do corpo. Cada corpo vai dar uma capacidade térmica diferente. E o calor específico é uma característica da substância. Significa o quê? Que todo o alumínio vai ter a mesma substância. Independe do corpo. Vai ser o mesmo calor específico. Específico é referente à substância. Capacidade térmica é referente a corpo. Portanto, cada substância possui seu calor específico. Como a gente viu aqui, o calor específico é dado por essa formulazinha aqui. Calor específico vai ser a quantidade de calor dividido pela massa e pela temperatura. Olha só, pessoal, nessa mesma fórmula eu consigo definir, que essa formulazinha é da equação fundamental da calorimetria, eu consigo definir o calor específico. Vocês podem ver só reagrupando. Eu consigo definir a quantidade de calor, a variação de temperatura e ainda mais, eu posso definir a capacidade térmica a partir dessa fórmula. Então, por isso que ela é considerada como equação fundamental da calorimetria. E mais à frente, a gente vai ver que outras fórmulas vão se originar a partir dessa. Aqui nós temos o calor específico de algumas substâncias, né? A água é 1 grau, 1 caloria por grama. O álcool 0,58, alumínio 0,21, cobre 0,93. O gelo é especificamente a metade, quase a metade da água. Em alguns casos vem como sendo metade, mercúrio, prata, vapor d'água. Então, calor específico, ou seja, geralmente as questões, se elas não perguntarem o calor específico, ela vai fornecer esse calor específico para a gente nas questões. Beleza? As unidades medidas, nós temos a quantidade de calor, é calorias ou joules, né? Temperatura Celsius ou Kelvin, a gente não vai usar Fahrenheit para esses cálculos.
Vamos resolver um exemplo. Aqui nós temos um exemplo resolvido. Lá. A temperatura de 100 graus de um líquido, cujo calor específico, ó, viu? Dando informação, o calor específico sobe de -10 até 30. Pessoal, aqui está variando a temperatura, é o ΔT. Em quantos minutos é realizado esse aquecimento com uma fonte que fornece 50 calorias por minuto? Isso aqui, essa parte nós vamos deixar para o final. Primeiro nós temos que calcular qual é a quantidade de calor que ele vai receber. Para determinar a quantidade de calor, nós precisamos saber tem o que, tem o calor específico, tem a massa e tem o ΔT. Ou seja, eu preciso saber dessas três coisas. Aqui nós temos, ó, isso aqui está dizendo a variação de temperatura. Era -10 e foi para 30. Ou seja, temperatura final menos a inicial. Logo a variação de temperatura vai ser o que? Variação de temperatura. Aqui ele colocou essa letra, mas pode ser um T. Pode ser qualquer letra. Não importa em saber que é variação de temperatura. Temperatura final era 30. Temperatura inicial -10. Observe que a variação quer dizer menos. Então, colocou menos aqui fora e repetiu o sinal de menos aqui. Ó. Dois sinais iguais, mais. Então, a variação de temperatura foi 40 graus. Então, aqui eu já sei que é 40. 40 graus. Aí, ele deu a massa, que é 100 gramas. 100 gramas, o calor específico. E agora quer saber a quantidade de calor. Nós vamos usar simplesmente a fórmula da equação fundamental. Lá. Quantidade de calor vai ser a massa. A massa a gente descobriu que é 100, ó, vezes o calor específico, que é 0,5, vezes a variação de temperatura, que é 40. Multiplica tudo, é muito simples, só multiplicar. 2.000 calorias é a quantidade de calor recebida por este corpo. Agora ele quer saber em quanto tempo ele vai receber essa quantidade de calorias, sendo que ele vai receber 50 calorias por minuto. Então, aqui, pessoal, é regra de 3. 50 calorias por minuto. Em quanto tempo ele vai ceder? 2.000 calorias. X. Multiplica meio pelos extremos, vai dar 50 vezes x e 2.000 vezes 1. Passa dividindo, 2.000 dividido por 50, 40 minutos. Muito simples, né? Vamos lá. Vamos fazer só mais um exemplo aqui. Aqui no finalzinho. Vamos lá. Um corpo de massa de 100 gramas, ao receber 2.400 calorias, varia sua temperatura de 20 para 60 graus, sem variar seu estado de agregação, ou seja, o estado sólido, líquido ou gasoso. O calor específico da substância que constitui esse corpo nesse intervalo da temperatura ou seja, ele está querendo o calor específico. Então, vamos montar. Q é igual a M vezes C vezes delta. Então, pessoal, a primeira coisa é você fornecer os dados. Vamos lá. Quem é o Q? O Q, 2.400 calorias. O que é calorias? 2.400. Quem é a massa? A massa, 100 gramas. 100. Quem é o calor específico? Ele não deu. Eu não sei quem é calor específico. E quem é a variação de temperatura. Então, pessoal, vamos lá. Tome bastante cuidado quando for calcular isso, porque você tem que colocar sempre a final menos a inicial. A temperatura era 20 e subiu para 60. Então, 60 é a final. Terminou em 60. Então, 60 menos a inicial, que era 20.
Então eu tenho uma variação de 40. Você pode fazer de cabeça, mas tome só cuidado em colocar final e inicial corretamente. Agora é só jogar na fórmula, não tem segredo. 2.400 igual a massa é 100, vezes o calor específico que eu não sei, vezes a variação que é 40. É só multiplicar. Fica 2.400. Deixa eu apagar aqui, que ficou muito mal feito, né? Vamos lá. 2.400 igual a 100 vezes C vezes 40. 100 vezes 4 dá 400, né? E 100 vezes 40, 4.000 vezes C. Aqui, para eu poupar meu tempo, eu posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Então, vai ficar C igual, passo 40 dividindo, né, pessoal? Eu vou ter 24 dividido por 40. Beleza? Pessoal, o 24 é menor do que 40, né? Então, eu posso acrescentar um zero e dividir. Quando eu acrescentei um zero, eu tive que dividir 240 por 40, que dá 8. Aliás, que dá 6. Então, a resposta é a letra D. 0,6 calorias. Deixa eu apagar aqui. 0,6 calorias barra G por graus Celsius. Então, essa é a nossa resposta. Então, é a letra D. Bem simples, né? Só jogar na fórmula que não tem erro. Então, a gente termina por aqui. Qualquer dúvida, estamos aí para responder.